Era já para estarmos em companhia do ouvinte, mas aqui estamos, comunicação hoje difícil. Difícil hoje a comunicação, vamos continuar aqui a tentar, não é? É só o tempo de estarmos aqui no ar, daqui a pouco vamos voltar a tentar. Amigo Armando Marques, da Chilanda, aquele abraço. Oh, bom dia, quarta-feira, não é? A tal quarta-feira. Lu Basilanganzao já também aqui connosco. Bom dia, amanhã é MFM e uma ótima quarta, ok? Para si também. Esse tempo que chega, trazendo mil sonhos para realizar. Tem o jeito MFM no ar. Esse jeito de informar, de sorrir e de cantar, de falar a verdade. Esse jeito de participar, prestando serviço para nossa cidade. Esse tempo que chega, trazendo mil sonhos para realizar. Tem o jeito MFM no ar. Vem, tempo bom para as ondas da MFM. E vamos de novo ouvir este som como sempre se ouviu. MFM, a rádio do tamanho da cidade. 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 Ora, muito bem, estamos com 6 horas e 36 minutos. Então, Armindo Lariano, bom dia. Bom dia João Pinto e bom dia aos ouvintes da 91.7 MFM. Cá estamos para mais uma edição do Mundo em Duas Sintonias. É sempre um grande prazer voltarmos aqui a esse contacto, né? Esteve aqui um pouco com dificuldades na nossa internet, está tudo resolvido. Bem, nos últimos dias, e porque dá sempre... E há sobretudo o interesse dos angolanos que estão lá fora a poder perceber e a poder saber afinal o que é que se pensa, qual será o futuro, como é que vai ser 2018. E foi com muita atenção que foi seguida a conferência aqui, a coletiva do Presidente da República, João Lourenço, portanto, muito recente, e porque o relacionamento entre Angola e Portugal foi um dos assuntos também que mereceu alguma atenção, né, por causa do caso Manuel Vicente. Foi com muita expectativa e é importante aqui dizer que afinal, Angola está na agenda. Há muitas vezes até uma expressão aqui que permite usar entre aspas, Angola está na moda, porque esta conferência de imprensa foi também transmitida aqui em direto pelo canal 3 da RTP e também pela SIC Notícias. Para a SIC Notícias utilizaram a da TPE e foi transmitido aqui em direto. Isso revela, de certa forma, a importância que a Angola tem. Eu não acredito, João Pinto, honestamente falando, sem desmerecer os outros países dos PALOP, mas não acredito que uma conferência de imprensa de um presidente de outros países dos PALOPs tivesse assim merecesse tanta atenção como foi uma conferência de imprensa de um presidente angolano, João Lourenço, ter sido transmitida aqui por 2 canais de televisão portugueses. Isto revela a importância que Angola acaba por ter aqui, porque depois disso foi também motivo de destaque nos próprios noticiários, com o direito a comentadores lá a falarem sobre isso. Eles foram buscar sobre os mais variados temas. E o tema mesmo mais importante é
Portugal está muito preocupado com também, começa agora a olhar isso, começa a estar preocupado com essa questão da relação, porque pela primeira vez, a questão do chamado caso FIS, ou que nós em Angola chamamos de caso Manuel Vicente, pela primeira vez foi abordado pelo próprio Presidente da República. Muitas vezes houve um tempo que era um tabu, né? Nós várias vezes falamos aqui, era um tempo que era tabu abordar este caso, mesmo pela imprensa lá em Angola, tirando o caso de nós aqui, e tu, João Pinto, aí, a falar disto, do caso Manuel Vicente, era um tabu, mas depois foi sido falado, chegou uma altura que foi o Ministro das Relações Exteriores, mas agora foi o próprio Presidente a falar de um caso desse. Então, é que há aqui várias nuances. Os jornais todos ontem tinham esta questão da conferência de imprensa, todos tinham esta abordagem. Aqui uma preocupação, mesmo aqui no bairro, na zona, as pessoas do sítio onde eu compro os jornais, do convívio, disseram: olha, o Sr. Presidente tem uma conferência de imprensa, então como é que fica? E como é que está a questão das relações? Estamos aqui a ouvir que as coisas estão assim complicadas, então como é que é possível descongelar? Está muito frio, o que é necessário? O Sr. Presidente, o seu Presidente, dizem eles assim, vai descongelar as coisas? Sabemos que as relações estão congeladas, como é que é isso? É uma enorme expectativa. Vi ontem, mesmo até nos sítios onde estávamos muitas vezes nos cafés, e tinham, porque há muitos portugueses com ligação a Angola e estavam preocupados a olhar para isso. Então, mesmo na própria análise, é porque aqui ontem, por exemplo, o Diário de Notícias fez uma entrevista, chamou o embaixador Martins da Cruz, que é uma pessoa que tem estado muito ligado a Angola, e eles falam aqui que Angola poderá suspender presença na CPLP. E ele faz esta alerta aqui porque diz que é muito complicado e diz que pode fazer como, por exemplo, Timor-Leste. Timor-Leste também está muito agastada com essa situação e podem então recorrer a esta situação porque os acordos nas relações bilaterais, mesmo multilaterais, Portugal, sendo signatário da CPLP, recusou um pedido de auxílio judiciário feito no quadro daquela organização. Então, o próprio Presidente São Lourenço afirmou: lamentavelmente, Portugal não satisfez o nosso pedido, alegando que não confia na justiça angolana. E nós consideramos isso uma ofensa, não aceitamos esse tipo de tratamento e, por essa razão, mantemos a nossa posição. E é que é importante passar isso, João Pinto, e mesmo para os ouvintes, porque a partir de agora dizem que as relações bilaterais vão depender muito, as relações bilaterais, as relações entre Angola e Portugal, vão depender muito da resolução desse caso. O julgamento está para dia 22, aqui no Campos de Justiça. Nós lá estaremos também, já. As coisas vai depender muito da resolução desse caso. E eles dizem mesmo aqui, note-se que a Convenção de Auxílio Judiciário em matéria penal entre os países da CPLP compreende a comunicação de informações de atos processuais e de outros atos públicos quando se afigurem necessários à realização das finalidades do processo. Acresce, porém, que o Estado requerido pode recusar o pedido se considerar, entre outros pontos, que a prestação do auxílio solicitado prejudica um procedimento penal dependente nesse país. Mas aqui, devo também dizer-te uma coisa, que isto está a dividir a própria comunidade portuguesa, até mesmo entre os políticos. Isto está a criar alguma confusão. Por exemplo, da área do governo, um deputado socialista, Anceno Simões, que se mostrou favorável ao envio do processo de Manuel Vicente para Angola. E ele disse mesmo, isto está em notícia aqui no jornal I, confesso a minha preocupação com o fato de não haver em Portugal a ponderação suficiente que aconselhe que Manuel Vicente seja julgado em Angola. Trata-se de uma evidência decorrente dos acordos de cooperação. E para este membro, ele é um membro da Comissão de Negócios Estrangeiros da Assembleia da República, diz que a justiça portuguesa, a citação é dele, trata a matéria com os pés. A justiça portuguesa é cega, as palavras dele, mas não devia ser burra. Diz que a justiça portuguesa, neste caso, está a ser burra. E isto está a criar muita
Ontem mesmo a ministra da Justiça portuguesa, Francisca Van Donen, que tem muitas ligações a Angola, deu uma entrevista à TSF e que foi abordando esse caso. Eles falam sempre da separação de poderes, mas ontem foi tocando na questão e foi no debate. Isto levou para o debate parlamentar. Porquê? Porque a Procuradora-Geral da República tem um mandato que termina em outubro deste ano e foi anunciado ontem que não há intenção de prorrogar o seu mandato. Aliás, desde 1997 que nenhum Procurador da República consegue aqui em Portugal prorrogar o seu mandato. Mas este tipo de afirmação criou alguma moça nos próprios partidos da oposição. O primeiro-ministro veio dizer que foi uma avaliação jurídica, não uma apreciação do seu governo, mas que revela que a senhora que sai agora, Procuradora-Geral da República, que termina o seu mandato em outubro, mas está aqui algumas situações. Outra coisa aqui, para terminar essa situação, João Pinto, que é preciso olhar e que é também importante aqui avaliar, e que os ouvintes, mesmo em Angola, têm que perceber, porque esta questão também está a dividir muito os angolanos. Portugal, a justiça portuguesa faz muita questão nesse julgamento no dia 22, ter aqui o engenheiro Manuel Vicente, porque alega que a situação aconteceu aqui em Portugal e que ter. Mas, se calhar, muitos angolanos não sabem. Há uma situação que existe aqui e quando falamos de que Angola poderá deixar a CPLP, porque Portugal está a viver um diferendo com Timor-Leste. Está a viver com Timor-Leste. E Timor-Leste também é um dos países que está a pensar nessa questão da CPLP. Porquê? Houve um caso de um cidadão português que vivia em Timor-Leste, era casado com uma timorense, que esteve envolvido num processo e estava a ser julgado. Este cidadão português, e que se diz com o apoio da Embaixada Portuguesa em Timor-Leste, conseguiu sair de Timor-Leste, o processo parou na Austrália. As autoridades timorenses, depois de se aperceberem isso, tentaram falar com as autoridades australianas para a extradição do homem, mas como não tem acordo de extradição, o homem ficou lá e depois veio para aqui, para Portugal. Timor-Leste também agora está a pedir a Portugal que envie este cidadão português para ser julgado lá. E Portugal não quer. E as autoridades estiveram envolvidas para fazer sair o seu cidadão para lá. Portugal não quer. Então, com que moral é que Portugal, por exemplo, tem um cidadão seu que estava a ser julgado em Timor-Leste e que eles ajudaram, todo mundo sabe, que eles ajudaram esse cidadão português, protegeram e ajudaram e colocaram aqui em Portugal. Ele chegou a Portugal, até foi, a mídia toda esteve lá na altura que ele chegou cá, e veio para aqui. Agora, com que moral eles têm para dizer também, Angola tem um cidadão vosso, tem um processo aqui e venham para aqui julgar. E quando eles têm um cidadão deles que estava a ser julgado lá em Timor-Leste, que até não era um governante, não tinha cargo nenhum, era um comerciante, um indivíduo, um empresário, e eles pegaram e conseguiram trazer para aqui. Está bem? Para o caso deles, nada falso, mas para o caso dos outros, já vale trazer. Então, são essas questões que têm sido abordadas, têm sido aqui faladas e discutidas, João Pinto. Vamos já regressar, é só um minutinho. O que nos une é um prazer que chega com as noites de verão. É parte de ti e de todos, do mais descontraído ao mais fino. É algo que te traz uma boa surpresa, de onde menos esperas. Mas mais do que tudo, te dá novas e boas amizades que trazem ao de cima o melhor de ti. É o que nos une. Somos Cuca. Beba com moderação. Muito bem, Armindo, ainda nesta senda, a questão jurídico-política é uma situação que, portanto, os Estados estão a tratar. Assim, num breve comentário, já para terminar mesmo, são as questões culturais, as questões da amizade, as questões que têm a ver com os povos, não é? Os povos esses, portanto, não tendo nada a ver com uma situação dessas, e as ameaças que ficam no ar. De alguma forma, como é que fica a resolução dessa ligação mais
de coração, né? Mas de coração para coração. Pois, tocaste bem disso, na própria questão, na questão, como é que eu digo, na questão afetiva. E isto tem estado a preocupar, porque há muitos cidadãos angolanos que olham para isso, que não ligam à política, acham isso tudo politiquices, que é uma questão jurídica, que depois se torna numa questão política, porque nós, por exemplo, acreditamos, e agora Portugal está muito preocupado, que há aqui uma gestão do próprio presidente Manuel Vicente, e eles falam mesmo o jornal Correio da Manhã diz Angola ameaça vistos de Portugal, e eles estão preocupados como é que é depois do dia 22. Então, essa situação do próprio tribunal, do julgamento começa dia 22 e que o próprio presidente disse estamos à espera da sentença. Então, o resultado, se o antigo vice-presidente for condenado, for julgado à revelia e condenado, isto vai ter um impacto muito grande. E nós sabemos, João Pinto, que as pessoas têm uma ligação à relação afetiva, à relação cultural, à relação académica. Há várias relações que Angola e Portugal têm entre outros. Então, eu sei que isto acaba por ficar afetado. Há pessoas, mesmo até do ponto de vista do comércio, as relações comerciais, as pessoas que têm um comércio feito entre Angola e Portugal e ficam preocupados até que ponto é que isto pode ter como essa situação. E repare mesmo que na própria conferência de imprensa, do ponto de vista das relações exteriores, das relações internacionais, parece que o caso Manuel Vicente foi o único caso que se falou a nível da política internacional. Até há quem critica aqui, membros da comunidade angolana, e dizem, parece que a principal prioridade da política externa angolana, do governo angolano, é o caso Manuel Vicente. E que não devia ser, porque eles dizem há outras questões, então, e querem questionar, queriam colocar essa questão, será que o governo de Manuel Vicente tem como prioridade apenas na política externa esta questão de Manuel Vicente, que se tornou uma questão de Estado e depois tem que se olhar para isso. E isto fica mesmo muito, muito preocupante, está uma grande expectativa, João Pinto, porque as pessoas têm que ponderar, olha, mas será que isso vai ser afetado? Porque Portugal neste momento tem mais de 150 mil portugueses que vivem em Angola e é completamente diferente. Por exemplo, eles dizem empresas que exportam para Angola. Apesar da crise, em 2012, Portugal tinha 8.821 empresas que exportavam para Angola. Em 2016 passaram a ser 5.515 empresas. Apesar disso, Angola não deixa de ter a importância que tem. E é por isso que eu te disse, não acredito que haja outro país dos PALOP com um presidente, acredito que o presidente de Santo Tomé, com o presidente de Cabo Verde, o presidente de Moçambique, de Guiné-Bissau, sem querer retirar, sem querer desvalorizar, mas acredito que um presidente de cada um destes países, se fizesse uma conferência de imprensa, eu não acredito que televisões portuguesas, como foi o caso aqui da SIC Notícias, como foi o caso da RTP, fizessem uma transmissão em direto. Isto revela a importância que Angola tem, capas de jornais, levar comentadores, mas muitas vezes também ainda pecam nesta questão, porque levam muitas vezes comentadores, e eu tenho que combater aqui, porque nós temos angolanos que conhecem a realidade angolana e muitas vezes podem estar nestes programas de televisão, mas eles levam muitas vezes pessoas que estão muito fora da realidade angolana e dizem coisas que muitas vezes estão também dentro desses interesses corporativos, e às vezes há abordagens que não são as abordagens mais corretas ou mais honestas até, João Pinto. É verdade, é verdade. Portanto, aqui tão próximo e são essas questões, né? Claro está que a sapiência dos políticos saberá resolver este problema, portanto, dos dois países. Entretanto, portanto, há outros pontos importantes aí a abordar pela Europa, não é? Pela Europa, temos muitas situações. Há uma aqui que eu gostaria de destacar, ainda não entrando nesta questão europeia, mas é o facto de uma notícia que nós no site da Vivência Express News colocamos, é a visita que está já programada do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês, o ministro chinês que vai visitar Luanda. Ele está neste momento, ao que se diz já aqui, em África, está a passar pela Etiópia e outros países, mas chega a Luanda no dia 12. A visita estava programada para o dia
para o dia 5, amigo João Pinto, para o dia 5, mas foi adiada para o dia 12. Ele fará uma passagem por Angola e por São Tomé. E isto é importante porque este ministro dos Negócios Estrangeiros chineses vem vai entregar ao presidente João Lourenço uma missiva, uma carta do presidente chinês, Xi Jinping, e que o que diz, a nossa fonte na China diz que João Lourenço, é correto, é assim, o presidente angolano João Lourenço será convidado a visitar a China. E a visita será para o período de maio a julho deste ano. Vai ser convidado a visitar a China. Então, isto tem-se revestido de grande importância, a visita deste ministro de Negócios Estrangeiros chinês, a passagem por África. Ele está na Etiópia, vai passar também por São Tomé, e isto é importante no período de 12 a 16 de janeiro, estará em Angola, em São Tomé. É importante em São Tomé porquê? Porque a China restabeleceu relações com São Tomé. São Tomé, durante muito tempo, tinha uma relação com a chamada China-Taiwan, era Taiwan como eles diziam, e houve pressão chinesa e eles agora têm relação com a China. E a visita deste ministro dos Negócios Estrangeiros é importante mesmo por isso, porque parece que este ano ele ainda também está a preparar o Fórum de Cooperação entre a China e a África, que será organizado este ano na China, apesar de a China ter se tornado em 2009 o maior parceiro comercial da África, pelo comércio que tem feito e por tudo quanto tem feito. Então vamos ter este ano, e pelo convite, e creio que João Lourenço terá, porque assim os canais diplomáticos dizem, terá toda a elegância e todo prazer em responder positivamente a este convite. E a visita, se diz lá, a nossa fonte chinesa diz que está programada para maio e julho deste ano. E é importante ser ainda a China um dos maiores parceiros comerciais e que faz parte dessa parceria estratégica que João Lourenço mencionou. Vamos ter então João Lourenço esse ano na China. Olha, e hoje E hoje, só por uma questão de pontualização, o jornal O País traz na capa a isenção de vistos entre Angola e a China, que não deixa de ser algo que, portanto, abre já depois da isenção de vistos aqui com a África do Sul, Moçambique, essa questão da China que poderá fazer com que os homens de negócio, os empreendedores, possam ter maior mobilidade para se deslocar àquele país. Mas podes continuar. Isto é importante. Depois de termos a isenção de visto com um outro parceiro que é a África do Sul, agora surge a isenção de vistos com a China. Isto é importante devido também o nosso amigo Calado, que é da Câmara do Comércio Angola-China, que impacto é que isto terá. Agora quero olhar para essa situação. E é importante também olhar para isso, porque tem a questão da China e tem também a questão da Santa Sé, João Pinto. Repare que na conferência de imprensa, uma das perguntas colocadas por uma jornalista, quero que nesse caso do Jornal do País, foi a questão da extensão do sinal da Rádio Eclésia. E o Presidente respondeu, e ontem mesmo houve um encontro em Luanda, com o Ministro das Relações Exteriores e o nosso apostólico. Tá bem? E isto começa a ver também a própria abordagem. Durante muitos anos, ficou esta questão pegada do sinal da Eclésia, e parece que num momento, num clique, parece que já se encontra aí solução. É também um piscar de olhos nesta própria relação, no fortalecimento. Não estranhe se esse ano não tivermos aí uma visita do Presidente João Lourenço ao Vaticano. Assim rapidinho, a Alemanha é a questão e pode aqui surpreender muitos angolanos. É que desde setembro do ano passado, nós falamos várias vezes das eleições alemãs, a Alemanha está sem governo, porque Angela Merkel, a Alemanha que tu conheces bem, João Pinto, e que um dia temos que ir lá visitar, está lá a nossa colega Amélia Lopes. A Alemanha está sem governo, está num impasse, porque a Angela Merkel começou as negociações esta semana é decisiva. Até sexta-feira ela tem de encontrar um parceiro para formar governo, porque senão fica muito complicado e daquilo que vai ter de fazer para resolver essa situação. A Europa está preocupada porque até sexta-feira Schulz e Merkel vão decidir se há ou não condições para lançar negociações formais para uma nova grande coligação entre o SPD, a CDU-CSU, governarem junto no primeiro e no terceiro mandato de Merkel como chanceler. A Alemanha está sem governo depois das eleições legislativas de 27 de setembro, que não deram a maioria absoluta a ninguém, e é preciso encontrar uma aliança de governação, porque as várias tentativas de coligação
falharam até ao momento. E é uma questão que tem estado a preocupar, tem estado aqui nos noticiários, nos analistas, esta questão da Alemanha não ter um governo. Pode parecer muito estranho, mas é verdade. Um país que é o motor da política da União Europeia, a maior economia da Europa, a Alemanha está a viver ainda esta situação. Há negociações oficiais para formar uma grande coligação. Então, até sexta-feira vamos ver como é que isto vai ficar, porque os cenários podem não ser muito bons. Se não se conseguir isso, provavelmente vamos ter outra vez ou Angela Merkel vai governar em minoria e fazer acordos pontuais, que será muito difícil, ou então remarcar eleições. É verdade, daqui a pouco então, como os nossos ouvintes sabem, aqueles que, enfim, não puderam estar a ouvir em direto, vamos ter o áudio daqui a pouco na página do Vivências.